Fala galerinha, que saudade de vocês, como vocês estão? Hoje nós estamos na nossa última aula, né, nossa quarta aula aqui do nosso ciclo. Vamos iniciar na semana que vem um novo ciclo. Então eu queria combinar com vocês que na terça-feira que vem, todos que assistirem, eu vou reforçar isso, a gente vai ter um encontro para discutir esses 4 temas que já foram dados: RCU, sofrimento fetal agudo, isoimunização, EP e agora leumioma, fechando. Então, quero discutir com vocês terça-feira que vem. A gente fecha, tira umas dúvidas, faz um repasso, uma revisão online e, e vamos ver a disponibilidade de vocês. Hoje nós vamos discutir um tema muito legal, um tema muito importante, assim, fascinante, que são os leumiomas, que são tumorações benignas que se desenvolvem a partir de células sensíveis à ação do estrogênio do músculo liso, do miométrio, e dependendo do seu crescimento majoritário para o interior da cavidade ou para o exterior da cavidade, vão ser subclassificados em intramurais, quando predominam o seu diâmetro não envolto do miométrio, submucosos ou subserosos. E cada um deles vai ter sua peculiaridade, a sua clínica, ok? Então começa pela definição. Então a definição que ele é um tumor benigno originário das células musculares lisas do miométrio, que são sensíveis, né, à ação do estrogênio e por sua competência muscular lisa são conhecidos como leiomiomas e muitas vezes esse é seu nome verdadeiro, assim por se falar dos miomas tem que se chamar deles de leiomioma, leio da palavra de músculo liso e mioma músculo, e nós temos que muitos desses tumores, pelo crescimento, um crescimento aumentado e deficiência de vasos sanguíneos, eles podem sofrer processos degenerativos, hialino, e logo depois ter uma fibrose. Então, muitas vezes, eles podem evolucionar para um fibroleiomioma, ok? A frequência é que ele é muito comum, né? Ou seja, atualmente é o tumor do aparato genital mais frequente, é benigno, do trato genital ginecológico. Nós temos também que habitualmente ele surge, né, em pacientes com 30 a 35 semanas, de 35 a 50 anos, só que atualmente, devido às meninas, as mulheres estão tendo menarcas mais precoces e, consequentemente, estão expostas a um maior teor de estrogênio, essa incidência cadencial vem diminuindo muito, ou seja, mulheres já com 20, com 30, com 25, já nessa fase tão precoce do menacme, já apresentam leiomiomas. Então, os miomas são a indicação mais frequente de esterectomia, porque muitas vezes eles vão provocar sangramentos abundantes, deformidade da cavidade uterina, prejudicando o embaraço, levando a sintomas que podem afetar o sintoma, a vida da paciente, a qualidade de vida da paciente, e, consequentemente, eles vão ser grandes indicadores de esterectomias. Porque lembra-se que a gente pode até tratar esses miomas em pacientes que estão com sintomatologias ou que queiram manter o útero por uma reprodução, para reprodução, por exemplo, só que o tratamento definitivo vai ser retirar, porque por mais que eu institua tratamento farmacológicos, eles não serão totalmente regredidos, esses miomas não vão regredir totalmente, vão manter uma clínica, vão manter um grau de desenvolvimento. Ok? Então, de acordo com a sua localização, os miomas eles podem ser intramurais, subserosos ou submucosos. E muitas vezes eles podem também crescerem pediculados, né? Eles podem ser sessile pediculados, e esse pediculado aqui ele pode desencadear uma reação de expulsão de corpo estranho e parir, ou seja, sair pelo orifício cervical externo e ser encontrado na vagina, e ter como característica um fluxo, um prurito, uma sobreinfecção bacteriana, e esse é conhecido como mioma parido, por exemplo, que é muito clássico da apresentação. Por quê? Vamos voltar lá para o terceiro ano, como se classificavam os tumores. Os tumores eles podiam ser pediculados ou sessis. Então os miomas eles podem ser pediculados ou sessis. Os tumores poderiam ser benignos ou malignos. Ele é um tumor benigno. E os tumores eles podem ter um predomínio de vascularização maior ou menor. Nesse caso ele tem uma vascularização menor.
Então, o mioma, ele é uma tumoração benigna que pode ser pediculada ou sessile, que é a ausência desse pedículo, e as suas manifestações clínicas, elas vão estar relacionadas principalmente à sua localização na capa muscular uterina. Então, os miomas são tumores, a sua fisiopatologia, são tumores benignos monoclonais que têm origem nas células musculares lisas do útero. Cada mioma ele tem origem em um único miocito, ou seja, nos casos de miomas múltiplos, observaremos observaremos cada mioma, ou seja, cada mioma foi derivada de uma célula de músculo lívido sensível à ação dos estrógenos. E por que eu estou sempre falando de estrógeno? Por mais que não seja uma da teoria comprovada, mas a principal é que a exposição estrogênica em células com potencial genético replicativo seria a gênese, a base da gênese dos estrógenos, e isso costuma ser cobrado. Tá? Esses tumores eles são frequentemente arredondados, com a consistência fibroelástica, com a cor esbranquiçada e macroscopicamente eles têm aquele aspecto arremolinado, como se tivesse um monte de redemoinho, que seria disposições das fibras que cresceram. Okay? Apresentam uma pseudocápsula fina que proporciona um plano de clivagem, separação com o miométrio, facilitando a sua esterese, que seria, por exemplo, um tumor subcutâneo, submucoso, por exemplo, a gente poderia fazer uma miomectomia, remover apenas ele sem tirar o útero. Claro que isso acarretaria riscos para aquela mulher, né? Cicatriz, síndrome de Ashman, também riscos de rotura uterina numa gestação subsequente, porque é manipulação do coelho. Os miomas apresentam receptores de estrogênio e progesterona. Por isso, os miomas se desenvolvem durante a vida reprodutiva da mulher e costumam regredir na menopausa devido à situação de hipoestrogenismo. Os miomas eles são capazes de criar por si só também um ambiente estrogênico. Lembram, igual eu ensinei lá em endometriose, que os focos endometriósicos eram capazes de criar o seu próprio ambiente estrogênico? Aqui se repete também. Por quê? Porque eles têm aquela capacidade de produzir aromatasas, de fazer a aromatização da estrona, convertendo ela em androstenedionestrona, e eles têm as enzimas transformadoras, né, a seja a 17-hidroxiesterasa, que faz a conversão de estrona em estradiol. Ok? Então, os mecanismos são: os miomas apresentam receptores de estrógenos, né, ou seja, junto com as células miometriais. Os miomas têm níveis aumentados de aromatase, capazes de converter andrógenos em estrógeno, mas lembra que esse estrógeno ele é irregular. Só que eles são capazes de ter a 17-beta-hidroxilase, né, hidroxigenase, do tipo 2, do tipo 1, perdão, e isso faz com que nós temos o quê? Uma conversão de estrona em estradiol, ok? Os dados clínicos, ou quais são as manifestações clínicas que avaliam essa afirmação, são o seguinte: por que fala-se a favor que o estímulo estrogênico está presente? Por duas questões clássicas que eu quero que vocês coloquem na cabeça, porque isso é cobrado em prova. Essa teoria estrogênica ela está baseada principalmente que as mulheres, no período da pós-menopausa, têm uma regressão do fator de risco de desenvolver, ou os miomas diminuem de tamanho, e também que pacientes, quando são grávidas, ou seja, quando tem uma gravidez, como o ambiente estrogênico diminui, teoricamente tem uma regressão dos miomas. Fora isso, também pode ser dado também com o aumento do risco ao diminuir a menarca, ou seja, uma menarca mais tardia, uma exposição estrogênica menor, diminuição do tamanho com a administração dos agonistas, dos hormônios liberadores de gonadotrofinas, que vão ser o leuprolide, os anti-GNG, dos anti-gonadotrófo-liberina, e nós temos também grupos de células uterino com maior potencial de crescimento, que foram vistas como STUMs, por exemplo, que tem como fazer a diferenciação em tumorações crescentes, ok? E quais são os fatores de risco para se desenvolver? Todo aquele estágio onde a mulher fica muito propensa a estar no estado hiperestrogênico. Então, por exemplo, uma menarca temprana, uma menopausa tardia, paridade, ou seja,
número de filho pequeno, ou seja, paridade nula, que é um tempo, né? Esterilidade, por exemplo, mulheres que nunca tiveram filhos, anticoncepcionais é meio contraditório, assim como sobrepeso e dieta rica em carnes rojas ou vermelhas ainda é muito controverso. Mas eu quero que vocês saibam que os principais fatores de risco são nuliparidade, menarca temprana e menopausa tardia. Por quê? Porque esses são os fatores de risco, porque traduz na linha do tempo feminina uma maior exposição estrogênica. E se aquela mulher ela tem uma predisposição genética, a presença de células sensíveis e um supercrescimento a partir da exposição a esse estrogênio, ela vai desencadear o processo fisiopatológico e vai ter a produção de mioma, da miomatose. Porque mioma, a gente fala a presença de um, e o mais correto atualmente é falar sobre leiomiomatose uterina, porque os miomas nunca são sozinhos, tá? E como a gente avalia a, a evolução dos miomas. Então, a gente vai classificar os miomas agora, trazendo para dentro, de acordo com o seu crescimento e localização. Pode alcançar volumes aumentados e segundo seu crescimento relacionados aos níveis hormonais, estrógenos e com sua vascularização. Mas eu quero que a partir de agora a gente vai classificar os miomas de acordo com a sua localização para definir os sintomas característicos de cada um, porque é assim que cobra na prova. A prova não cobra os sintomas inespecíficos de um mioma. A prova cobra para vocês saberem que, de acordo com a manifestação, qual é o principal mioma que está provocando aquilo. É um mioma submucoso, é um intramuscular ou é um subseroso. Então, a partir de hoje, a gente vai falar o seguinte: como se classificam os miomas? Os miomas se classificam de acordo com a sua localização na anatomia do útero, então eles podem ser corporais, que vão ser classificados em 90, 80, de 85 a 90% são corporais, ou eles podem ser cervicais. Os cervicais correspondem a 10 a 15% e eles são sempre de resorte cirúrgico, não tem tratamento clínico. Independente do tamanho, eles vão ser de resorte cirúrgico. Então vai ter que fazer uma esterectomia. Já os corporais, eles podem se subclassificar de acordo com o maior diâmetro se exteriorize. Então eles podem não se exteriorizarem, então são chamados de mioma intrauterinos. Eles podem ter o seu crescimento estrutural, ou seja, a sua exteriorização maior que 50% para a luz da cavidade uterina, então eles vão ser chamados de submucosos, ou eles podem ter o seu crescimento maior que 50% de exteriorização para a serose e vão ser chamados de subseroso. Então, os submucosos, eles vão ter sintomas principalmente de metrorragias, porque esses tumores eles vão crescer e o seu crescimento ele vai ser um crescimento mais rápido do que a vascularização. Então vai ter uma necrose e vai ter um sangramento intermenstrual. E o sangramento intramenstrual de uma paciente que jovem, que tem esse relato e você suspeita que sempre que ela tiver um sangramento intramenstrual, ou seja, uma metrorragia, isso vai ser considerado um clássico dos submucosos. Enquanto que os intramurais eles estão em volta do miométrio. Então, no miométrio, lembra-se que o miométrio ele é enjoado. E quando a paciente ela menstrua, no movimento de menstruação, a gente precisa de barreiras químicas, que seria a cascata de coagulação, a capacidade de a gente formar trombo, e também a gente precisa da tocotrombólise. Que seria o que é tocotrombólise? A partir da contração uterina, nós teríamos a hemostasia desses vasos. E o mioma intramural, eles não fazem com que tenha essa anastomose, para que a gente tenha essa homeostase mecânica, ou seja, essa hemostasia mecânica. Então, consequentemente, as mulheres elas vão ter sangramentos prolongados e mais abundantes. Elas vão ter hipermenorreia e até menometrorrágia. Vão sangrar mais, vão sangrar mais dias, mais tempo, maior quantidade. Enquanto que os subserosos, por já estarem fora, eles terão mais chances de relacionar-se a sintomas obstrutivos. Então, aquela mulher que ela tem uma massa palpável na cavidade uterina, um tumor juxta-uterino, e associado a isso ela tem dissúria, polaciúria, tenesmo retal, obstruções, ou seja, está mais associado a efeitos obstrutivos, e muitas vezes os subserosos, quando eles são pediculados, eles podem ter uma apresentação clássica que é a rotura sobre o seu pedículo, e aí eles têm sinais clássicos de isquemia, por exemplo, ele faz
meio que tenta imitar um quadro de um quadro inflamatório, com dor embaixo do ventre, febre, signos necróticos, porque justamente como o pedículo é por onde nutre os vasos, assim por se dizer, então ali acontece a torção, para de escrever, e é como se aquele mioma fosse morrer, tá? E aí a questão que eles podem ser classificados também como únicos ou múltiplos, cervicais ou corporais, e os corporais podem ser submucosos, intramurais ou submucosos, subserosos, como eu já falei para vocês. Os subserosos se desenvolvem para a cavidade, ou seja, tem um crescimento centrípedo. Inicialmente são assintomáticos, mas ao aumentar de tamanho e sofrer um processo de necrobiose, apresentam a menorragia. Esse processo é aquilo que eu expliquei, eles crescem rápido demais e o suprimento vascular não acompanha esse crescimento, necrosam e desprendem. Podem ser sessis ou pediculado, e quando são pediculados, a mesma coisa, vai desencadear no útero contrações, esse pedículo vai cada vez mais esticar até que ele seja expulso. E esse mioma submucoso pediculado que é expulso é conhecido como mioma parido, a partir do momento que ele passa ou se exterioriza a partir do orifício cervical externo. Os miomas subserosos têm um crescimento centrífugo para fora, de dentro para fora, aqui está errado, é centrífugo, e inicialmente também são sintomáticos, mas aqui o principal sintoma ele está relacionado ao quê? A torção dos elementos vasculares, que vai dar sintomas de um abdômen agudo, e muitas vezes, por a presença ali, ter o crescimento, eles podem comprimir. Por exemplo, eles podem comprimir os ureteres e causar hidronefrose, ele pode comprimir bexiga, poliúria, tenesmo vesical, ou ele pode corrigir o reto, tenesmo, sintomas obstrutivos, tenesmo fecal. Então, tudo isso pode acontecer, ok? E os interligamentários, ele é uma variante do subseroso, tá? É uma variante do subseroso, que ele se ubica nas orras, ou seja, entre as duas folhas do ligamento ântico. Ali ele pode comprimir o uréter e provocar hidronefrose e insuficiência renal subaguda, né? Ou seja, aguda pós-renal. Quero muito que vocês saibam, porque o ano passado caiu uma pergunta sobre isso e eu acho que esse ano tende a repetir porque foi uma pergunta muito difícil, quase ninguém acertou, porque a gente pulava isso aqui. Então eu peguei do livro no meu repasse para final do ano passado, e não caiu na final, mas na parcial caiu e ninguém acertou, então pode ser. Então fiquem de olho, porque isso aqui não está na classe, e eu peguei do livro, porque foi algo que até eu não conhecia isso, e aí foi uma das pegadinhas que eles fizeram, tá? Isso se classifica como submucoso ou subseroso quando 50% do seu diâmetro atravessa a mucosa ou serosa, como eu já tinha dito também. E os miomas intramurais são ubicados no espessor da parede, eles não têm um predomínio de crescimento, e o seu grande questão é que eles provocam hipermenorreia por alteração da contratibilidade do miométrio, por aumentar o tamanho da cavidade uterina e pela congestão venosa também. Já os miomas cervicais, né, ou seja, eles enclavam-se na pele ou durante o seu crescimento expansivo e ocasionam sintomas de compressão de órgãos vizinhos, como dor e retenção urinária. Não obstante, os mais voluminosos podem se acompanhar de dispareunia, de profundidade, esterilização do introito vaginal, prolapso e são sempre de resolução cirúrgica. Saibam isso. Lembre-se que a gente vai discutir agora tratamento daqui a pouco, daqui a alguns minutinhos, tratamentos clínicos e não se aplica a cervical. Se o paciente é cervical, sim ou sim vai ser tratamento cirúrgico, miomectomia ou esterectomia, dependendo. Tá? E quais são as complicações? A malignização é rara. Então, na verdade, a biografia atual fala que é impossível de acontecer, que se um mioma se malignizou, ele não era um mioma, ele era um STUM, um tumor de músculo liso indeterminado. Então ele não era um mioma. Ele já tinha atipia celular. Mioma não tem atipia celular. Só que justamente ele pode acontecer algumas complicações, como a torção do pedículo nos submucosos e nos subserosos, degeneração hialina, que é a mais frequente, justamente porque lembre-se que ele não vai crescendo e não tem um crescimento vascular no mesmo andamento do crescimento das células neoplásicas, ou seja, nas células tumorais. Não vamos colocar neoplásicas, porque por mais que seja uma neoplasia benigna, neoplasia na cabeça de vocês sempre é maligno. Então, para não confundir. Então, o acompanhamento celular não acompanha. Então, o acompanhamento vascular não acompanha.
Então, falta suprimento, aquelas células morrem, se liquefazem e faz uma degeneração hialina. Assim também como pode fazer também uma degeneração mixoide, ter calcificações e necroses, infecções e atrofias. Lembra sempre que as atrofias, elas vão ocorrer de forma assim, é uma complicação, mas é o esperado após a menopausa ou castração cirúrgica ou uso de antagonistas ou agonistas, perdão, agonistas do GnRH, que é o leuprolide, o grande clássico, também tem é, o HCG menstrual, que é muito utilizado também aqui, que pode ser feito e a gente vai discutir. E o diagnóstico? O diagnóstico ele se dá com uma boa anamnese, um bom exame físico, só que lembra sempre que o diagnóstico de certeza ele só vai ser dado por via histológica. Então no exame físico, o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar aquela paciente na história clínica que vai relatar para vocês um sangramento uterino anormal, com uma menometrorragia, um hipermenorreia, sintomas compressivos, já faz vocês suspeitarem. No exame físico vai ser detectado uma massa palpável como, por exemplo, uma massa palpável, móvel, não dolorosa, não aderida a planos profundos. E aí, justamente quando vocês fizeram o exame físico para identificar se o tumor ele é uterino ou extrauterino, é no toque bimanual, onde vocês vão estar com a mão dentro do... Vocês vão palpar o tumor e vão mover pela mão que está dentro da vagina o colo uterino. Se ali a paciente, vocês sentirem que a tumoração acompanha a mobilização do colo, significa que é um tumor uterino, se não é um tumor extrauterino. A partir dali você também pode utilizar exames de imagem para tentar visualização, como a esterografia, né, como a ecografia transvaginal, que é o método preferido, que se apresenta como imagem de uma massa sólida, hipocóica, assim, meio escurinha, relacionada ao útero, né, em pacientes obesas ou pacientes que tenham muito gás é difícil, porque esses são os piores inimigos da ecografia, assim como vocês estudaram em exame de imagem. Lembra sempre que a paciente que tem um panículo adiposo aumentado, que ela tenha gases, é os piores inimigos da ecografia. Só que nenhum desses métodos, por mais ressonância magnética, que é um ótimo para falar sobre o diagnóstico, indicação cirúrgica, se vocês estão em dúvida com maligno ou benigno e querem ver se tem infiltração linfonoidal, mas lembre-se sempre que nenhum desses testes vai dar certeza para a paciente. Por quê? Porque essas pacientes, essa enfermidade, ela precisa de confirmar o que? Anátomo patológico. Quem vai definir o diagnóstico, isso é uma grande pegadinha durante a prova, é que aí coloca lá a esterografia, que é muito bom para estudar, qual o melhor método que avaliar a pelve, todo mundo, tipo, qual o exame, aí fala, dá uma enroladinha lá e coloca, tipo, ressonância, e todo mundo vai em ressonância, por ser o melhor exame que analisa a pelve. Vocês têm que entender que isso não é aqui. Aqui, no mioma, o que vai definir diagnóstico é o estudo anatomopatológico. Se não tem anatomopatologia, não precisa. Não, você fala que é um suspeito quadro de mioma. Por mais que você institua a terapia, é um quadro suspeito. O confirmado vai ser quando a mulher fizer uma miomectomia, fizer uma esteroscopia, uma biópsia, aí sim a gente vai ter o diagnóstico de certeza que é um mioma. Tá? E quais são as indicações para ressonância magnética na inversão da miomatose? Porque vocês vão sair pedindo para todo mundo uma ressonância, tá? Que é o melhor exame a ser pedido. Avalia crescimento, desenvolvimento, perfusão, invasão linfonoidal, caso de tumorações malignas, preenchimento dos espaços por endometriose, ou seja, para o ginecologista olhar uma ressonância magnética, ele fala para ele é um máximo, e se tivesse abertura a gente pediria a todos. Mas não é para todos que é pedido. Né? A gente tem que trabalhar com a iatrogenia, a gente tem que trabalhar com prevenção quaternária, impedir o pedido de estudos assim para todos os pacientes que não têm indicação. Então eu quero que vocês saibam, porque quem é aluno do DIM, ele cita essas indicações na aula, só que diferente dos alunos que não são do DIM, não estão nas aulas, eles não colocam. Então saber que a ressonância ela deve ser pedida para um paciente que está planejando operar, fazer uma miomectomia, para ver a cápsula, o comprometimento, se tem deformidade ou não. Planejamento de embolização das artérias uterinas, que pode ser feito também como tratamento conservador, mas pode ser feito. Diferenciar leiomiomas de endometriose, avaliar o caso do volume uterino, né, ou seja, quando distorcionam muito ou aumentam muito, e avaliar casos de degeneração e a formação de sarcoma. Então, por exemplo, olha o tamanho desse mioma. Isso é uma ressonância magnética perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. Aqui nós temos o mioma, né? Aqui nós temos o útero,
Olha só. E esse aqui é um mioma o quê? Um mioma subseroso. Aqui nós temos a bexiga e aqui o reto. E aqui nós temos quem? Uma ecografia transvaginal, onde a gente vê essa formação aqui do útero, cavidade uterina, e aqui nós temos o mioma. Diagnósticos diferenciais que devem ser sempre realizados, patologias que provocam sangramento uterino normal, então pólipos, adenomiose, tumores malignos do útero e abortos e gravidez. Lembra, mulher em idade reprodutiva, sempre descartar um beta-HCG. E que promove tumorações pélvicas, endometriose, clássica, causa de dismenorreia secundária, infecções urinárias e doenças intestinais. Por ser uma patologia benigna, o prognóstico é ótimo, né? E a sarcomatose é excepcional. E o tratamento? O tratamento de eleição se fundamenta no tratamento cirúrgico. Porém, em certos casos, a gente estaria indicado a trazer uma conduta conservadora. Então, qual seria as condutas conservadoras expectantes? Em quem estaria indicado? Em 3 tipos de paciente. Primeiro, em pacientes que têm leomiomas pequenos e assintomáticos, sempre que o diagnóstico seja seguro e se mantenha baixa vigilância da mulher, realizando vigilâncias periódicas e ecografias a cada 12 meses, se pode acompanhar. Segundo, proximidade à menopausa. Então, o paciente tem 45 anos, tem um mioma que começou a dar problema agora. A gente sabe que nos próximos 4 anos ela vai estar entrando em amenorreia fisiológica, tendo uma evolução do estado estrogênico dela. A gente pode conservar e também durante a gravidez. Lembra-se que durante a gravidez não se toca no mioma. Por quê? Porque você tem um maior risco de provocar um trabalho de parto prematuro e desencadear uma cascata desastrosa, assim, catastrófica, então a gente não faz isso. Caso isolados, ou seja, quando a paciente tem torção ou alguma complicação, aí sim se pode tocar. Ou, se caso for tocar, se prefere tocar no segundo trimestre. Sempre. Sempre vocês têm que entender que se toca no segundo trimestre. Toda cirurgia durante o embaraço, por qualquer complicação que pode ser evitada e precisa de um acesso cirúrgico, ele sempre vai ser indicado no segundo trimestre de gestação. E fica de tarefa de caso por quê? E me respondam lá no grupo. E nós temos também um tratamento médico, que aí, uma vez que essas 3 pode fazer, ou aquelas pacientes que o tratamento médico ele não vai ser um tratamento de eleição. Ele não vai ser considerado como tratamento. Eles vão ser preparatórios para a cirurgia, porque muitas mulheres têm um mioma muito grande, muitas mulheres não estão com sintomas hemorrágicos anemizantes e aí não pode ainda se submeter. Então, o tratamento vai ser de suporte até que a paciente tenha um acesso cirúrgico. Então, essas mulheres elas podem se beneficiar, essas que têm sangramentos abundantes, anemizantes e tumores grandes, da terapia com antiestrogênico, e a principal terapia que eu quero que vocês gravem é o uso de Leuprolide, que o Leuprolide é um agonista do GnRH e ele é utilizado intramuscular a cada 30 dias na dose de 3,5 mg a cada aplicação por 6 meses. Tá? Aqui a paciente ela pode ter um hipoestrogenismo marcado, então nesse caso é muito comum verificar o histórico da paciente sobre osteopenia, osteoporose, porque essa paciente ela já vai ter uma depressão óssea, então se a paciente era osteopênica ou já tinha risco de osteoporose, a gente pode defragrar uma osteoporose secundária ao uso farmacológico. E aí tem um bisal, que é o Lipristal, que ele assim é fantástico, porque ele também é análogo do GnRH, só que a vantagem dele é que ele tem um hipoestrogenismo menor, e aí ele não provoca essa osteopenia, essa depressão óssea, então ele é mais seguro. Só que a questão ele é mais caro e seus estudos também não são tão verificados atualmente. E aí quais tratamentos cirúrgicos a gente pode fazer? Quais são? Então, o tratamento cirúrgico ele pode ser miomectomia, histerectomia subparcial total e esterese. Então, nesses casos, a gente pode fazer qualquer um desses de acordo com o volume, com o tamanho com o tamanho do mioma, o aumento do volume uterino, tudo isso vai ser uma indicação já para cirurgia.
Uma questão é que os subserosos, eles se beneficiam de outra técnica que, nas vezes que eles são pediculados, a gente pode fazer a embolização seletiva da artéria uterina, que emboliza por 48 horas, né? Ou seja, a gente tampona a artéria, e aí como o útero não vai sofrer porque a artéria o útero tem uma dupla via, esses miomas acabam tendo uma degeneração hialina e somem, ok? E a clássica pergunta que tem na prova é por que o útero não sofre isquemia numa embolização seletiva da artéria uterina? Por dois motivos. Primeiro que é seletiva, a gente vai selecionar o ramo que vai para o mioma. E outra questão também que a parte miometrial vai, porque o mioma ele tem uma filtração uma irrigação própria. E o útero ele tem uma dupla irrigação. Lembra que a artéria ovárica dá uma artéria tubárica externa que faz a anastomose com a tubária interna, que é uma ligação entre a uterina e a artéria ovárica. E aí, por último, não menos importante, nós temos outros, já que a gente está falando de tumores que partem da estirpe muscular, nós temos os sarcomas de útero, que são provenientes do miométrio, do tecido conjuntivo do endométrio e do miométrio, e representam 10% dos tumores do corpo uterino. São os tipos histológicos de sarcoma mais frequentes, que os leiosarcomas e os sarcomas estromais endometriais. O leiosarcoma é um tumor agressivo de mau prognósticos, muitas vezes quando diagnosticado já tem metástase. Os seus fatores de risco associados estão ao aumento da idade, né, e pós-menopausa. Uso de tamoxifeno, que era um fármaco utilizado antes como grande terapêutica de câncer de mama, e foi visto aumentar. Hoje ele aumenta o risco de vários cânceres no trato genital inferior, como câncer, como sarcomas uterinos, como também, por exemplo, câncer de colo de útero, câncer endometriais, todos esses são aumentados pelo uso do amoxifeno. Radioterapia pélvica prévia, síndrome de leucomatose hereditária e carcinoma de células renais, que é uma síndrome onde tem uma mutação de um gene, que se eu não me engano é o CCRH, e histologia com retinoblastoma, que aí está associado com várias síndromes tumorais. Aparentemente, os sarcomas uterinos não surgem dos miomas, com raras exceções. Normalmente tem um cariotipo complexo e anaploidia, ao contrário dos miomas, que são bem diferenciados e a gente sabe o tipo que veio. Os sarcomas manifestam-se clinicamente com sangramento uterino normal, dor pélvica e com tumor extrauterino palpável. Devemos suspeitar de sarcoma nos casos de mioma que crescem e sangram após a menopausa. Devem suspeitar-se de sarcoma nos casos de paciente pré-menopáusica com quadro de mioma, ou seja, de uma tumoração, que sangra mais do que devia, com útero relativamente pequeno. Porque quando o mioma sangra quando eles já distorcionaram tudo, estão crescendo, tem um grande volume. O sarcoma não. É uma lesão pequena e está sangrando, a paciente já está anemizando e a evolução é muito brusca, muito progressiva, muito sublime, muito obscura para se falar de um mioma. Não é clássico, sangrou, é excesso de mucoso. Lembra que são os intramurais. Os intramurais eles têm que distorcionar a cavidade uterina primeiro para eles começarem a sangrar. Ok? O diagnóstico também é histopatológico. A gente pode realizar os mesmos métodos de diagnóstico, uma ecografia transvaginal, uma ressonância magnética, que é o mais importante. E, uma vez achado, encontrado, a gente vai estratificar. Se for um tumor operável, vai se realizar uma esterectomia com esvaziação linfonoidal e mandar para a histologia, onde vai ter o diagnóstico clássico de sarcoma, que pode ser da estirpe muscular ou do tecido conjuntivo. Então, dentro disso foi nossa aula, assim, minha exposição sobre o que é mioma. Gente, classificação, indicações de tratamento médico para mioma não é tratamento, ou seja, não existe tratamento médico. O tratamento médico ele é fornecido para ter uma regressão da clínica do mioma, para deixar essa paciente, a gente conseguir alcançar nessa paciente o status operatório para que ela opere. E saibam também as indicações operatórias. O útero aumentado de tamanho como de 12 semanas ou 13 meses de gestação, né? Miomas múltiplos. E aí lembrar que por que não tem a embolização da artéria seletiva, da artéria uterina, não causa
necrose uterina por causa daquela irrigação secundária que o útero tem, porque sempre é comum ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento de vocês sobre anatomia. Então, um beijão, nos vemos na próxima semana. Entre quarta ou quinta-feira eu estarei postando a nova aula, mas eu quero encontrar vocês na terça-feira.